Tarde, queridos alunos do 7º ano C e D. Vamos para a nossa segunda aula de História. O tema da nossa aula de hoje é Reinos e Povos da África. Observe essa imagem aí do deserto do Saara e acompanhe a aula de hoje com o livro de vocês. Os Reinos do Sahel. O Sahel é uma extensa faixa de terra situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos povos pastores e comerciantes. Entre os séculos 8 e 16, desenvolveram-se na região diversos reinos e cidades mercantis, como o Reino de Gana, o Império do Mali, ou Mali, e as cidades de Gené e Timbuktu. Esses reinos e cidades integravam as rotas do comércio a longa distância e constituíam grandes mercados de distribuição de produtos que cruzavam o deserto de norte a sul. Os rios Senegal, Gâmbia e Níger eram muito importantes para os povos que viviam na região do Sahel, pois suas cheias fertilizavam áreas onde eram cultivados diversos produtos. Além disso, esses rios eram utilizados para a pesca e o transporte de mercadorias e pessoas. O Reino de Gana, a Terra do Ouro. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí no livro de vocês, na página 13. Na página 13 e observasse esse mapa que tem aí, certo? Dê uma olhadinha, uma observada. O Reino de Gana, o mais antigo do Sahel, estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara por volta do ano 300. Por muito tempo, o reino era chamado pelos árabes de Terra de Ouro, Terra do Ouro. Isso porque tinha a ver com as riquezas auríferas existentes na região. Por isso que ele era chamado e conhecido como Terra do Ouro. Os comerciantes de Gana trocavam ouro, principalmente por sal. Sim, o sal era um produto muito valioso. Esse sal era extraído das salinas do deserto do Saara, e utilizado tanto como moeda nas transações comerciais, quanto para alimentação e conservação dos alimentos. Vamos ver a presença do Islã em Gana. A religião islâmica passou a fazer parte do cotidiano de vários povos africanos a partir do século VII. A princípio, o islamismo foi difundido no norte da África. Após se difundir pelo norte, a religião foi levada para o Sahel, desenvolvendo-se no Reino de Gana por intermédio de mercadores árabes e líderes religiosos islâmicos vindo do norte, os marabutos. A nova religião encontrou maior número de adeptos entre os funcionários da corte e os intelectuais que assessoravam o rei, chamado de Gana. A religião e a cultura islâmicas contribuíram para fortalecer o poder real e aglutinar diferentes povos sob o domínio do Reino de Gana. O Islã tornou-se uma religião de Estado, ainda que o próprio Gana, certo, não tenha se convertido e muitas crenças tenham se mantido naquela região. O Império do Mali. Entre os séculos 8 e 16, na mesma região em que se desenvolveu o Reino de Gana, floresceu um império ainda mais rico e poderoso, o chamado Império de Mali, ou Mali. Os governantes do Mali receberam o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. O comércio, o controle das rotas transsaarianas e a cobrança de taxa de imposto sobre produtos eram fundamentais para a manutenção do Estado, da corte e do Mansa. A população em geral não era favorecida com essas riquezas do comércio transsaariano, ou seja, o comércio que existia ali no deserto do Saara, exceto pelo sal, que era indispensável para a alimentação. Ainda sobre o Império do Mali,
Vamos ver que, segundo as crônicas árabes, Sundiata Keita foi um dos mansas mais famosos. No século VIII, fundou o reino e centralizou diversos grupos maliqueis sob seu poder. Outro importante governante foi o Mansa Musa, que organizou o império em províncias, estreitou laços com o Egito e ampliou a extensão do reino. Musa era muçulmano e em uma grande peregrinação que ele fez ao Meca, que é uma cidade sagrada do Islã, ele ainda tornou mais conhecido, tá certo? Em regiões mais distantes. Esses outras partes, que são as cidades de Timbuktu e a cidade de Gené, nós vamos ver em uma outra aula, tá certo? Nas nossas próximas aulas, nós vamos ver um pouco sobre essas cidades do Reino de Sahel. Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês, tá certo? Com 6 questões. Eu vou ler para vocês. Por que o Reino de Gana era chamado pelos árabes de Terra do Ouro? Qual era a importância do ouro para o Reino de Gana? O que eram as rotas transsaarianas? Como o Islã introduziu-se no Reino de Gana? 5. A introdução do Islã no Reino de Gana eliminou as tradições religiosas locais? Por quê? 6. Vocês vão observar essa imagem aí, tá certo? E essa imagem também tem lá no livro de vocês, na atividade. E vão dizer que informações sobre o Império do Mali podem ser obtidas, tá certo? A partir dessa imagem. B. Que características do Mansa Musa, certo? São ressaltadas na forma de como ele é representado. Boa aula, tá certo? Bons estudos e até a próxima.